O Espírito de Deus está na palavra. O Espírito de Deus está movendo nosso coração em cada súplica. O Espírito de Deus está se movendo em cada palavra de ciência, em cada profecia lançada. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele está aí com você que nesse momento está suplicando ao Senhor. É o Espírito de Deus que conduz todo o nosso mover. Tudo, nada é por nós, mas por Ele. Não somos nós, mas é a força dEle que nos impulsiona. Ele nos governa e nos conduz. O Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho de hoje, capítulo 6, versículos de 53 a 56, nos diz assim: tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus. Percorriam toda a região e começaram a levar os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda parte onde chegava, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Meus amados irmãos, este evangelho traz um ponto fundamental, que é o reconhecimento de Jesus. Veja que no início do ministério de Jesus, e os evangelhos vão trazer esse relato lindo, cheio de formosura, cheio de poder, cheio da ação, da graça do Espírito de Jesus, que é o amor do Pai e do Filho, a força do Espírito Santo. Então, os evangelhos narram a fama de Jesus, que se espalhou por toda a região. E Marcos aqui vai citar esse detalhe. Eles reconheceram Jesus, e todos que tocavam nele eram curados. Porque as pessoas, sabendo da fama, começaram a levar doentes para serem curados. Mas o sucesso e a fama inicial de Jesus entra em contraste com as últimas narrativas da paixão, que vai chegar até o abandono de Jesus na cruz. Não é diferente para nós do dia de hoje, porque diante desse evangelho, por causa da fé em Jesus, porque eu reconheço, Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Eu reconheço Jesus na palavra, essa palavra que se fez carne no ventre da Santíssima Virgem Maria. Eu reconheço Jesus no sacramento da divina Eucaristia. Eu reconheço Jesus nos sacramentos da igreja. Eu reconheço Jesus no irmão, no pobre, no doente, no sofredor. Então, o primeiro ponto é reconhecer Jesus pela fé. E porque eu reconheço, o que é que nós devemos fazer no dia de hoje? Nos esforçar para também levar muitas almas para a igreja, para serem tocadas por Cristo. A nossa missão de reconhecer Jesus, de levar os doentes, os desvalidos, os necessitados, os miseráveis, os pecadores, eu e você, ela continua, porque Cristo, Ele continua caminhando,
Cristo, ele continua ao longo da história, minha gente, de geração em geração, em direção à consumação dos séculos, porque nos ensina o catecismo da Igreja Católica, esse mesmo Cristo que da fama foi para o Calvário e nos resgatou e nos salvou, quando ele virá em glória para julgar os vivos e os mortos, e assim o triunfo definitivo sobre o bem e o mal, é esse Cristo que nós professamos e cremos, e é esse Cristo que nós, eu, tu, nós, vós, eles, tem nos esforçado pela fé para levar uns aos outros a Cristo. Tu tem levado, Padre? E tenho. E como? Como? Mas é isso, Antonieta. A igreja nos ensina que ela é um sacramento. Ou seja, a igreja é o sacramento universal de salvação. Porque Cristo se faz presente. E nós precisamos procurar o Senhor com fé. Eu dizia na missa que eu celebrei pela manhã, que muitos procuram Cristo apenas para pedir coisas. Mas temos que nos aproximar do Senhor com fé. Porque a fé, ela nos leva a um compromisso. A fé, ela nos leva a uma mudança de vida. E como é bonito ver essas pessoas que traziam os seus doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. Quem nos lembra isso? Aquela mulher com hemorragia. Que nem tem nome, para a gente lembrar que nós vamos ficar no lugar dela. Exato. Se eu tocar ao menos na franja do seu manto, eu serei curado. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele quer nos curar. Hoje, ele nos oferece muitos meios, e um deles são os sacramentos. Exatamente. Os sacramentos são esses sinais da presença do Senhor em nossa vida. E qual é o maior sacramento que a gente precisa colocar como centro da nossa vida? Começa com um padre, sempre dá as dicas, começa com eu, tem cá no meio e termina com tia. Aí tem que desenhar, hein, Tem que padre? desenhar. Tem que desenhar. A Eucaristia O centro é o centro. e a vida da igreja. Porque a primeira leitura de hoje da missa fala que a nuvem pairava sobre o templo. Eu digo, a graça de Deus, ela paira sobre a igreja, através dos sacramentos. E quando somos tocados por cada sacramento, desde o batismo até o último sacramento que nós recebemos enquanto vivos, a unção dos enfermos, é a mão de Deus pairando sobre nós, nos tocando com a sua graça. Por isso é preciso ter muita fé, meu irmão, minha irmã, para não buscar Jesus apenas para satisfazer os nossos desejos pessoais, mas precisamos procurar o Senhor com fé. Por isso Jesus, certa vez, ele exortou, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a face da terra? Muitos milagres que Jesus realizou, ele disse para aqueles que foram curados, a tua fé te curou. É pela fé, meu irmão, é pela fé, minha irmã. Por isso precisamos procurar Jesus. E todos que o tocavam ficavam curados. É essa cura que nós queremos hoje pedir ao Senhor. Que o nosso coração seja tocado pela graça de Deus. Toca, Senhor, os corações que estão insensíveis, que estão frios, tíbios, que estão prostrados numa dor. Te pedimos, Senhor, que agora o Senhor possa invadir cada coração, no bom sentido da palavra, para que esses corações sejam tocados pela Tua graça, que possam retomar a caminhada, se levantar dessa prostração, essa é a palavra. Muitos estão prostrados. Levanta, Senhor, toca com seu amor, para que esses filhos e filhas levantem a cabeça, experimentem este grande amor deste paizinho, deste Abá, que nos abraça, que nos perdoa, que nos cura, que quer fazer festa conosco. Eu sempre costumo dizer, eu sou filho do Pai das misericórdias. Vá dizendo isso. Eu sou filho, você homem, diga, eu sou filho, você mulher, diga, eu sou filha.
do Pai das misericórdias, deste Abá, deste Paizinho, é fazer essa experiência deste amor. Sim, Senhor, toca com o seu amor tantos corações que precisam hoje serem transformados, sejam restaurados. É isso que te pedimos, Senhor. Restaura o coração dos filhos e filhas, os que estão aqui nesse rincão do meu Senhor, os que nos acompanham em casa pelo sistema Canção Nova de comunicação, onde você estiver nesse momento, que o Senhor te toque com o seu amor, para que você, meu irmão, minha irmã, sinta-se amado, amada. É pela fé que nós vamos reconhecer: eu sou amado por Deus, eu sou amado por este Abá, que quer que eu esteja debaixo da sua mão poderosa. Sim, Senhor, visita cada irmão, visita cada irmã, e faça essa obra nova na vida de cada irmão, Senhor. Toque com o seu amor, com a sua misericórdia, cada um, cada uma que agora que implora a cura, seja uma cura física, seja cura espiritual, psíquica, emocional. São tantas curas que o Senhor hoje quer realizar. Restaura, Senhor. Que os milagres e prodígios aconteçam na tua igreja neste dia, Senhor, por causa desta palavra. Toca-nos, Senhor, e que possamos tocar em ti, Senhor, com a nossa fé, para assim sintamos este poder que vem de ti, Senhor Jesus, para nos curar, nos libertar e nos santificar, e assim nos tornar homens novos, mulheres novas, esperando a segunda vinda do Senhor. Dai-nos esta graça, Senhor. O Senhor está visitando e alcançando você que perdeu um ente querido. É claro, perder um ente querido sempre é uma dor, é muito difícil. Mas o mundo não acabou. O Senhor está dizendo para você que até disse que você morreu junto com aquela pessoa. O Senhor está dizendo para você: não, você está viva. Você ainda tem pessoas que dependem de você que está vivo. E o Senhor está te dando uma ordem: levanta. Levanta agora. No nome do Senhor agora, você que estava prostrado, você que deixou que a morte entrasse também no seu coração. Nós queremos expulsar agora todo espírito de morte, todo espírito de prostração, tudo que deixa você para baixo agora, depressivo, choroso. Segura agora na mão do Senhor, assim como esse povo tocava na orla do Senhor e elas iam sendo curadas. O Senhor está entrando agora através dos meios de comunicação na sua casa, e não somente na sua casa, mas no seu coração, dando uma ordem para que você levante, para que você se coloque de pé, porque há vida em Deus. E Deus está soprando vida em você, expulsando todo espírito de morte e de prostração, de depressão, de tristeza, de melancolia, de solidão na sua vida. Abra janelas deste quarto, abra as portas da sua casa, deixe o ruar de Deus, o Espírito de Deus soprar na sua casa, não somente na sua casa física, mas na sua casa agora do coração. O Senhor está soprando vida e ressuscitando você, ressuscitando a sua família, colocando vocês novamente de pé. A morte não tem a última palavra. A última palavra é do Senhor e Ele ressuscitou. Até interessante, mas Jesus matou a morte. A morte não matou Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo aí do seu lado, querido. Está do seu lado, querida, segurando pela tua mão e te encorajando novamente. Obrigado, Senhor. E a palavra me chamava muito a atenção quando dizia assim, Antonieta proclamando a palavra, de que quando reconheceram que era Jesus, aquelas pessoas levavam os doentes em macas para Jesus, até Jesus, porque sabiam que o único que poderia curar, restaurar
aquelas pessoas amadas, queridas, conhecidas, era o Senhor. E eu senti forte no meu coração o Senhor dizendo: eu preciso que você leve os doentes até mim. Também é uma missão que o Senhor, neste momento de oração, confia a mim e a você. Quando a pessoa está doente, seja física, emocionalmente, até espiritualmente, às vezes ela não consegue dar o passo, ela não pode chegar até lá, ela não sabe talvez como, ela não tem mais forças, e aquela pessoa é um meio, às vezes é um filho, às vezes é o esposo, a esposa, a mãe, às vezes é um amigo, é aquela pessoa da igreja, seja quem for. Hoje o Senhor confia a mim e a você esta missão: levar os doentes até Ele, porque eles precisam dEle, Ele é o único que pode. E eu me recordei, na semana passada, eu vivi algo muito forte. Eu estava na casa de Maria, atendendo em oração. A gente é muito pequeno, a gente não é nada. E se a gente vai dar a gente mesmo, não resolve. É dar Jesus, é levar a Jesus, essa é a missão nossa ali. E já estava quase na hora do almoço e chegou uma senhora e caiu na minha vez, porque ali a gente não marca. Então assim, vai chegando os peregrinos e o que for na vez que eu vou lá, né, atender, é a pessoa que eu vou atender. E essa senhora, ela foi levada pela filha, a filha levou. Ela estava assim, muito grogue, dopada de remédio. E ela sentou e ela disse assim para mim: ontem eu tentei o suicídio. Eu não quero viver, eu quero morrer, eu não aguento mais. E ali eu fui tentando, eu caí, falei assim: meu Deus, eu não sou nada, se não é o Senhor agora agindo e realizando, o que será? E falei: Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza. E mais uma vez ela olhou para mim e falou assim: você não está entendendo, eu quero morrer, eu não aguento mais. E ali eu fui deixando o Espírito Santo agir, Deus entrar, e fui conversando com ela. E à medida que eu fui conversando, ela foi melhorando, foi voltando a si, e foi começando a falar uma vida de muitos sofrimentos. Mas eu percebi que o coração dela era de Deus, um coração de Deus. E eu falei: essa voz que está falando com você, para você tirar a sua vida, que você é um problema, é a voz de Deus ou é a voz do inimigo de Deus? Ela é do demônio. Eu falei: então, você quer ouvir e dar ouvidos a quem? Ela disse: a Deus. E eu falei: Ele é o Senhor da vida, Ele te deu o presente mais lindo que é a vida. E a sua família, os seus filhos te amam e querem você viva, eles querem te ajudar. E ali Deus foi dando a graça. Chegou no final, ela já estava sorrindo, ela já estava bem consciente. Nós rezamos ali juntas. Eu pude chamar a filha dela, abraçar, conversar, orientar. E eu saí dali com o meu coração. Naquele dia nem almocei, fui almoçar lá no finalzinho da tarde, pelas 5 horas, mas com o coração cheio de alegria por aquela senhora que, na minha miséria, primeiro a filha, foi o meio, o canal, depois ali, e continua. Eu sei o nome dessa senhora e não deixo de rezar todos os dias, estou rezando todos os dias. Mas hoje, o Senhor diz: quem você precisa levar até Ele? Levar até a Eucaristia, a Santa Missa, levar até os sacramentos, levar a presença real no momento de adoração, uma partilha, um carinho, né? Deixa Deus agir, deixa o Senhor curar. Eu quero confirmar isso também, Tânia, porque no meu coração eu sinto, quando nós falamos que a igreja, esse sacramento de amor
do Pai, de misericórdia do Pai na face da terra, né? Imprimida no coração do Filho, através dos sacramentos que nós estamos falando, levar e ser tocado por Jesus através dos sacramentos. O sacramento do batismo. Você que está em casa e não batizou os seus filhos ainda, que é o sacramento da iniciação cristã. Não batizou porque está com divergência com o marido para escolher padrinhos. Não, o padrinho tem que professar a fé católica para ser testemunha da fé católica para os seus filhos. E por causa disso, os filhos estão crescendo sem receber o santo batismo. Hoje, você precisa tomar posse dessa palavra e levar os seus filhos para serem tocados por Jesus através do sacramento inicial. É da iniciação cristã, que é o santo batismo, Rubens. É verdade. É uma atitude ativa. Você não pode ficar olhando, assistindo isso e achando que é normal. Não é normal. É falta de caridade. Um pai que tem um filho, ele não batiza o filho. Porque o Pai do céu quer derramar um monte de graça. Mas é como se você abrisse o guarda-chuva. Nós estamos vivendo aqui o verão, mas ao mesmo tempo muita chuva. Deus quer derramar as graças e você, mãe, e você, pai, por falta de conhecimento, deixa eu dizer, por ignorância espiritual, você está com o guarda-chuva aberto e as graças batem e caem no chão e são perdidas. Meu filho, meu querido, minha querida, essa palavra é para você. Leva hoje as pessoas para Deus. Leva esse sacramento, leva as pessoas que estão precisando desse sacramento. Você precisa levar essas pessoas para receber. É o sacramento inicial, a partir desse vem todos os outros 6. Então, abra o seu coração. Abra o seu coração. Foi muito bonito essa passagem bíblica que a Antonieta trouxe, que eu me vi dentro da cena. Verdade. Os doentes chegando, porque sabia que Jesus estava ali. E foi trazendo o povo. Eu fiquei vendo uma Santa Casa da Misericórdia. Amém. Aos céus abertos. Amém. Ali, e aqueles enfermos, e eles iam tocando, Jesus ia passando pelas macas, e aquelas pessoas iam ser curadas. O Senhor vai chegar daqui a pouco, e Ele vai chegar através das ondas do sistema Canção Nova de comunicação. O Padre Jonas dizia que o nosso sistema Canção Nova de comunicação leva ondas eucaristizadas. Vai chegar em você, meu irmão. Se você tiver fé, o que hoje é impossível para você, para Deus nada é impossível. A especialidade dele é causas impossíveis. Qual é o teu impossível? Eu creio. É o seu matrimônio? Coloca nas mãos do Senhor. Isso. É o seu filho que está perdido, está na drogadição. É o marido que está na bebida. Você que está cansada de rezar. Você que rezou e não viu o resultado e disse, eu não aguento. Agora é hora de você colocar nas mãos de Jesus. Ele pode. Como eu disse, Ele tem a última palavra. Deixa a última palavra para Jesus e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Rubens, casais que ainda não receberam o sacramento do matrimônio. Amém. Muitas pessoas, você que está ouvindo aí no seu trabalho, que ainda não recebeu o sacramento, não tem impedimento nenhum. Nenhum. Está morando junto há muito tempo, mas está preocupado com a festa que vai fazer, com muito de coisa que é superficial. Ainda não recebeu essa graça. Olha, tem muitas pessoas que já pegou em sua mão para te levar para Cristo como relato bíblico. E você está preocupado com a festa que você quer fazer e deixou de tocar em Jesus. Olha, toma posse, porque esse evangelho é para você hoje. É de graça. Busque as pessoas que te levou. Busque as pessoas que te orientou para ir receber o sacramento do matrimônio e que você está esperando há anos até hoje.
Que essa palavra possa ser libertadora no teu coração no dia de hoje. Às vezes até com uma ideia fixa. A pessoa tem uma ideia fixa. Se eu casar, vai dar tudo errado. Gente, quem disse isso é o contrário. É a bênção de Deus. Vai ser derramada. Olha o sino. Jesus está chegando. Amém. Jesus está chegando na sua casa também. Amém. E no seu coração. E nós vamos já chamar pelo nome dele, porque é o nome que nós devemos chamar em todos esses momentos. É ele que pode, é o único que pode nos curar, que pode nos restaurar e que tem compaixão de nós.